Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência e esse vídeo vai ficar super curto porque eu vou falar somente de normas ABNT para elaboração de referências bibliográficas de livros. A norma da ABNT que serve para isso que a gente vai fazer agora é a NBR 6023. Vocês vão encontrar essa norma na biblioteca da instituição de vocês. O que vocês precisam prestar muita atenção é que essa norma foi atualizada recentemente, então vocês precisam ter em mãos a segunda edição, que é de novembro de 2018. As modificações são poucas, mas ainda assim eu recomendo que vocês corram atrás da norma mais atual. Em vez de mostrar para vocês uma regra para depois a gente ir construindo os exemplos, eu quero fazer o contrário. Eu quero primeiro mostrar um exemplo para a gente ir deduzindo a regra junto. Então, observem nessa referência que eu estou mostrando para vocês, foi retirada da NBR 6023, que a primeira coisa presente é o nome da autora. Mas, o que tem de especial? O último sobrenome aparece em primeiro lugar, em caixa alta, e depois vem o nome da autora. O elemento que separa o sobrenome do nome é uma vírgula, logo depois do nome vem um ponto. Em seguida, vem o título do livro. E o título do livro é importante que vocês tenham em mente que fica em negrito. Está aqui, liderança em gestão escolar. E logo em seguida, um ponto. Esse livro do exemplo já é a terceira edição. Foi a terceira edição que foi consultada. Então, esse 3 ponto ed ponto se refere a essa informação de que é a terceira edição do livro. Depois vem Petrópolis. Petrópolis é a cidade onde esse livro foi publicado. E é separado por 2 pontos do nome da editora. Então, é a editora Vozes, que fica sediada em Petrópolis. Logo em seguida, vem uma vírgula, o ano da publicação e um ponto. Esse é um exemplo bem básico. Vamos ver outros? Esse exemplo agora são vocês que vão fazer. Eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo nesse exato momento para congelar essa imagem e pegar o caderno e fazer a referência. Então, se precisar voltar um pouquinho no vídeo, dá uma olhada no slide anterior, toma como exemplo para fazer esse agora. Vamos lá? Esse exemplo foi retirado da NBR 6023 e eu quero ver se o que vocês anotaram no caderno confere com o exemplo que a gente encontra na norma. Então, observem que vem primeiro o sobrenome do autor, logo em seguida o nome, sendo que o sobrenome, o último sobrenome, está em letras maiúsculas, separado por vírgula, e depois vem todo o nome, ponto. Só que aqui vem uma pegadinha. O título do livro é composto por título e subtítulo. E nesse caso, somente o título vai em negrito. O subtítulo se mantém sem o negrito. E um é separado do outro pelos 2 pontos. O resto segue do mesmo jeito como vocês já viram, semelhante ao exemplo anterior, a cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano e ponto. E aí, acertaram? Vamos fazer mais exemplos? Essa é a capa do livro do primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Aquela referência que eu mostrei para vocês, ela foi feita somente com os elementos essenciais. Mas é possível também utilizar elementos complementares, que é o que eu vou mostrar logo a seguir. Vejam que essa primeira referência foi feita somente com os elementos essenciais.
E é exatamente aquela que eu mostrei para vocês no começo. A segunda é feita com os elementos complementares, tem muito mais informações, número de páginas, o tamanho, o ISBN, mas eu não vou exigir de vocês na disciplina que vocês façam uma referência com todos esses elementos complementares. Na disciplina a gente vai usar somente as referências com os elementos essenciais, certo? Esse novo exemplo tem um elemento diferente, e aí a gente vai aprender mais uma regra a partir dele. Vejam que aqui ele mostra dois autores. Então, agora a gente já sabe como fazer quando tem dois autores. Vem o primeiro autor, daquele mesmo jeito, com o último sobrenome, em primeiro lugar, em maiúsculas, e depois o segundo autor, também com essa mesma disposição, sendo que vai ter um ponto e vírgula separando os dois autores. Uma coisa que pode ter chamado a atenção de vocês é que nessa referência, em vez de utilizar o nome por extenso, nós fizemos com o nome abreviado. E isso não é obrigatório, não é porque são dois autores que a gente optou por fazer abreviado. É algo que é válido. É válido fazer por extenso, é válido fazer abreviado, as duas formas estão corretas. De resto, segue de forma bastante semelhante a tudo que nós vimos até aqui. Vem o título em negrito, dois pontos, logo depois vem o subtítulo, ponto, e a cidade, a editora e o ano, né? Separado por dois pontos, vírgula e no final um ponto. Felizmente, esse vídeo já chegou ao fim, porque eu admito que esse não é o assunto mais agradável que tem para a gente tratar na disciplina. Então, eu vou deixar um exercício para vocês irem praticando. Eu quero que vocês façam a referência desse livro aqui, ó. Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino. Então, é um livro super clássico na metodologia científica. Vocês podem ver que esse exemplo aí já está na 22ª edição, e eu nem sei qual é a mais atual que tem. Com certeza deve ter saído uma nova, porque a 22ª é de 2002. Então, peguem esses elementos e façam a referência desse livro. Vai ser fácil, né? Eu não compliquei aí, é só um autor. Com isso, vocês se divertem até o próximo vídeo, tá bom? Até mais!